Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, começamos aí a fase de playoffs da Sul-Americana e não começamos bem, não começamos bem. O Vasco jogou com o Independente Del Valle. Na verdade, o Vasco eu imaginei que ia perder, mas eu não imaginaria que o Vasco ia tomar um saco, né? Vasco perdeu de 4 ou 5-0. Entendo que o Vasco teve lá os seus problemas, né? Teve um jogador expulso logo no início da partida, né? Teve um jogador expulso logo no início da partida. Então a situação do Vasco fica bem complicada mesmo para o jogo de volta aqui no Brasil. E o outro jogo é o jogo em tela, o jogo que está aí na descrição. É o Bahia. Bora, Bahia, minha porreta. Bahia que voltou após a parada para o Mundial, jogando contra o Fortaleza, se classificando pela Copa do Nordeste. E agora joga pela Sul-Americana. Não vai jogar a 14ª rodada pelo Campeonato Brasileiro, que é quarta e quinta-feira. Tem um jogo difícil contra o Internacional também. Mas joga contra o América de Cali. O América de Cali que eu falei também estava parado, porque a temporada na Colômbia acabou, é um início de temporada 25-26, fez apenas um jogo e empatou, talvez não esteja ali no melhor da sua forma física, e ia jogar contra o Bahia, como todos imaginavam. Mas o Bahia não conseguiu vencer o América de Cali. Agora o Bahia vai enfrentar eles lá semana que vem, terça-feira da semana que vem, né? Dia 22, né? Dia 22 de julho, para tentar a classificação e, quem sabe, nas oitavas de final da Sul-Americana, enfrentar um brasileiro, o Fluminense, porque desse confronto sai o adversário do Fluminense. Ainda dá para o Bahia? Sim, dá para o Bahia. O Bahia tem condições de ganhar lá do América de Cali? Sim, tem condições. Tem condições. Mas era muito melhor se saísse daqui com resultado positivo, né? Ainda não está acabado, mas era muito melhor que o Bahia saísse daqui com pelo menos 1-0, que jogaria pelo empate lá. Então vamos falar sobre essa partida. Bahia 0, América de Cali também 0, onde tivemos 2 jogadores expulsos. O Rogério Ceni iniciando o jogo com alguns titulares no banco, colocando eles depois no segundo tempo. Então a gente vai falar tudo aqui sobre o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E só para lembrar, não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você dar pontos para o vídeo. Você pode hypar 3 vezes o mesmo vídeo durante uma semana. E é simples. Depois que você curtir, vai abrir uma abinha escrito hypar, você vai lá e clica. Beleza? Vamos lá, cara. Eu venho falando algumas coisas, mas tem alguns torcedores do Bahia que acham que eu tenho implicância com o Bahia. Tem alguns torcedores que, quando eu falo do Bahia, fala, porra, você nunca consegue falar bem do Bahia, você fala bem e uma mal, sei que é lá. Aí outros não acompanham o canal, não conhecem o canal, acham que eu comecei a falar do Bahia ontem. Igual teve um. Aí lá, todo mundo agora quer falar do Bahia. Bom, eu falo do Bahia desde 2016, desde que eu criei o canal. Eu venho falando aqui algumas coisas e
E eu não sou o gênio da lâmpada. E aí a torcida do Bahia também sabe. Eu estou gostando do que o Grupo City está fazendo. Todo mundo lembra que eu fui contra a SAF. Tivemos muitas discussões. Ainda tenho muitos, muitos pontos que eu sou contra a SAF. Tá? E aí, quando eu digo SAF, é SAF aqui no Brasil. É igual quando eu falo de VAR. É VAR no Brasil. Tem alguns pontos que eu ainda continuo não gostando da SAF. Mas a SAF do Bahia, eu estou gostando do formato. Tá um formato pé no chão. Tá? Eu, particular, isso aí, eu não estou falando que está errado. O que eu estou falando é meu gosto. Eu não gosto muito da SAF da maneira como o Botafogo fez, do jeito como o Cruzeiro fez. Talvez o torcedor do Bahia quisesse que a sua SAF fosse igual ao do Botafogo, fosse igual ao do Cruzeiro. Eu acho que tem que ser devagar e sempre, para construir é, 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 um, 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 um pavimento que consiga você suspender prédios. Tá? E eu acho que o Grupo City chegou num ponto que, nessa janela, na minha opinião, o Bahia tinha que investir um pouco mais pesado, sair um pouco da casinha. E aí por quê? O Bahia precisa urgentemente, urgentemente, de 3 jogadores. O Bahia precisa urgentemente de um reserva à altura para o Caio Alexandre, de um reserva à altura para o Everton Ribeiro, ou quem sabe até para dividir com o Everton Ribeiro, e precisa de um camisa 9. Tá? Mas isso não é teste. São jogadores prontos. Jogadores prontos que você sabe que vai entrar e vai dar resultado, lógico. Pode comprar um medalhão, o cara não funcionar. Mas aí, porra, a culpa não é do grupo. Tá? Então, acho que o Bahia chegou nesse momento. E ficou muito evidente, mais uma vez, ficou muito evidente isso que eu estou falando. O Rogério Ceni iniciou com Rodrigo Nestor, Azevedo e Michel Araújo. Cauli, Lúcio Rodrigues e Eric Pulga. No primeiro tempo ali, do meio para frente. O Bahia teve uma extrema dificuldade de acelerar o jogo. O Bahia tocava a bola? Tocava a bola. Mas o que estava faltando o Bahia, principalmente no primeiro tempo? Aproximação e aceleração. Por várias vezes, o Bahia pegava a bola pelo lado do campo, vamos lá, pelo lado esquerdo, se aproximava um, mas tinha que se aproximar outro. Tinha que fazer um triângulo. Para quê? Para puxar a marcação para um lado e dar espaço para o outro. E aí aquele toque rápido, virada de bola, para você pegar um espaço mais longo para você acelerar o jogo. E isso não estava acontecendo. E quando aparecia espaço, o Bahia não tinha jogador para acelerar o jogo. E aí, quando eu estou falando de acelerar, não é só correr, é num passe. Então o Bahia teve muita dificuldade no primeiro tempo. Todo mundo sabia que o Bahia ia jogar contra um time que ia jogar por uma bola. Todo mundo sabia. O América de Cali joga lá atrás. Todo mundo sabia. O América de Cali não tinha a menor vergonha de dar bicão. Não estava nem aí se ia atacar ou não. Poderia uma hora ou outra encaixar um ataque num erro do Bahia. Mas não era a intenção. A intenção da América de Cali era não perder. Era não perder. O América de Cali conseguiu o que queria. Mas no primeiro tempo faltou aceleração. Faltou aceleração. E aí no segundo tempo já entra de cara. Deixa eu botar aqui.
Deixa eu pegar aqui. Já entra de cara. Ele coloca o Kaique logo de cara, né? Para tentar dar uma velocidade maior. E depois ele bota o Caio Alexandre, ele bota o Everton Ribeiro e bota o Ademir. E aí o Bahia melhora muito. Cria oportunidades, mete bola na trave. Se o Everton Ribeiro fizesse o gol, ia ser um golaço. A jogada que o Bahia meteu a bola na trave também foi uma boa jogada. Ou seja, o Bahia melhorou muito. Poderia ali até fazer o gol. Mas ia ser um jogo que não sabia. Ia ser ataque contra a defesa. E acabou que a defesa levou vantagem. E no final ainda teve a expulsão boba do Everton Ribeiro. Acho que não tem o que questionar, ele deixou o braço. Ele deixou o braço. Ah, teve um lance lá também que o jogador da América de Cali deixou, que poderia ter sido expulso, pá, coisa e tal. Ah, teve um lance que poderia ter sido pênalti. Cara, mas não foi marcado. Pode reclamar, mas é o si. Eu também reclamo muitas vezes. Pô, como é que o Everton Ribeiro é expulso de uma maneira infantil? Foi uma maneira infantil, mas às vezes, cara, lógico, eu não jogo bola, tá? Já joguei bola. Mas quando eu joguei bola, não tinha VAR, tá? E provavelmente, é, 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 eu não sei se em divisões de base aqui no Brasil tem VAR. Eu acho que não, não sei. Não sei. Mas também deve ser uma merda, né? É, mas durante o jogo, obviamente, que no calor da partida, às vezes o jogador nem lembra que tem o VAR. E aí faz algumas situações que ele só cai na real depois que ele fez ele, puta que pariu, tem o VAR. Me fudi. É igual quando tu tá com raiva, você tá num problema, tu tá com raiva, aí tu toma uma atitude, taca alguma coisa, xinga, fala alguma coisa, que no segundo seguinte que você tomou essa atitude, tu fala, puta que pariu, falei merda. É mais ou menos a mesma coisa. O tanto que depois o Everton Ribeiro, de propósito, tenta criar um tumulto para ver se consegue expulsar alguém. Aí tem um empurrão lá, ele cai no chão, bota a mão no rosto, porque ele sabia que tinha feito merda e ia ser expulso. Ele sabia que tinha feito merda e ia ser expulso. E aí foi bem expulso. Bahia fica com -1. Passou alguns minutos. O jogador da qual o Everton Ribeiro deixou o cotovelo acabou sendo expulso também com a entrada de Caim no, no final do jogo. O Bahia não fez um grande jogo. Tá? Os números são a favor do Bahia. Mas o que mais me chama a atenção foi isso. Tá? A velocidade que o Bahia não teve e aquelas triangulações para atrair os jogadores do América para ele poder abrir as jogadas. E nítido, mais uma vez, como eu falei, acho que essa janela seria uma janela para o Grupo City botar um dinheiro mais forte, porque precisa de alguém que substitua o Caio Alexandre. Precisa de alguém que substitua o Everton Ribeiro. E precisa de um centroavante. Cara, de peso. A nome não ganha jogo, mas impõe respeito. Dá um peso maior no time. Então, amigo, a gente pega aqui os números. O América de Cali deu 2 chutes, um em direção ao gol. Acho que deu muito. Né? 2 chutes, um em direção ao gol. O Bahia chutou 23 vezes, 7 em direção ao gol, teve 77% de posse de bola, 91% de precisão dos passos. Os números são maravilhosos do Bahia. Mas não fez o gol. Então esses números não adiantam de nada. Não adiantam de nada. Os números do América de Cali são inferiores. Deu um chute em direção ao gol, 23% de posse de bola, errou de cada 10 passes, errava 4. Ou seja, a precisão dos passes muito baixa, fez mais faltas, tomou mais cartões amarelos, não teve nenhum impedimento a seu favor, mas conseguiu o seu intento. É triste pro futebol, mas faz parte do futebol. Não está definido nada.
O Bahia vai continuar sendo mais time do que o América de Cali e pode ir lá e conseguir a classificação. Eu acredito. Agora, lá, talvez o América de Cali saia um pouco mais, porque está jogando em casa. E isso pode facilitar o Bahia. O problema é que não tem o Everton Ribeiro lá. E não tem jogador para substituir o Everton Ribeiro, como não tem jogador para substituir o Caio Alexandre. O como, na minha opinião, o Bahia não tem centroavante. Ah, o Lúcio Rodrigues. Esforçado. Mas o Bahia precisa. E o Grupo City tem condições de dar um centroavante. Peso. Para impor respeito. Acho que o Bahia precisava nesse momento. 0-0. Não tem nada definido, ainda dá para o Bahia. E eu acredito que o Bahia consiga a classificação. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!